A qualidade do evangelho pregado a uma pessoa é importantíssima. Ela vai definir a qualidade do cristão que a pessoa será. Um evangelho verdadeiro produz cristãos verdadeiros. Um evangelho distorcido produz cristãos falsos. Repitam comigo. Um evangelho verdadeiro produz cristãos verdadeiros. Um evangelho distorcido produz cristãos falsos. Se semearmos uma semente mirrada, o fruto será mirrado. Se semearmos uma semente falsa, o fruto será falso. Da mesma forma, um evangelho fraco gera cristãos fracos e um evangelho distorcido produz cristãos falsos. O contrário também é verdadeiro. Se pregarmos um evangelho inteiro e verdadeiro, obteremos cristãos inteiros e verdadeiros. Os discípulos em Atos eram fruto de um evangelho verdadeiro. Por isso eram verdadeiros discípulos. Esta é uma lei natural e um princípio espiritual. A semente de uma planta contém todas as características genéticas que a planta terá. O evangelho pregado já deve conter todas as características que queremos que exista no futuro discípulo. Jesus semeou uma boa semente, um bom evangelho, e por isso colheu bons discípulos, um bom fruto. A qualidade ruim dos cristãos modernos é por causa do evangelho que é pregado. O segredo para termos bom fruto está em usar a mesma semente que Jesus usou. Se pregarmos o evangelho que Jesus pregava, teremos discípulos melhores. Vamos ver agora o evangelho que Jesus pregava. Observemos bem a semente que Jesus semeava. Em Mateus 4,17 encontramos: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 4,23 diz a Escritura: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Em Mateus 9,35 lemos: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E em Mateus 24,14 lemos: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus pregava um evangelho qualificado, o evangelho do reino. Repita comigo: Jesus pregava um evangelho qualificado, o evangelho do reino. Vamos ler ainda Lucas 4,43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Em Lucas 8,1 encontramos: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Em Lucas 16,16 ainda: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Os textos com as expressões evangelho do reino ou reino de Deus são numerosos, e isso não é coincidência. Jesus pregava e anunciava um tipo especial de evangelho, o evangelho do reino. Não diz apenas que pregava o evangelho pregado é especificado. É um evangelho qualificado, uma semente qualificada. Qual o evangelho que os apóstolos pregavam? Em Atos 8,12 encontramos: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Em Atos 19,8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Em Atos 20:25 encontramos: agora eu sei que todos vós,
em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Falar do reino de Deus era algo central para os apóstolos e demais discípulos quando evangelizavam. Repitam comigo: falar do reino de Deus era algo central para os apóstolos e demais discípulos quando evangelizavam. Mais uma vez, falar do reino de Deus era algo central para os apóstolos e demais discípulos quando evangelizavam. Em Atos 28, 23 lemos: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E ainda nos versículos 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. As expressões reino dos céus e reino de Deus eram constantes na pregação de Jesus e dos apóstolos. Aparecem mais de 100 vezes no Novo Testamento. Falar do reino de Deus quando evangelizavam era algo fundamental para eles. Mas afinal, o que significa falar do reino de Deus para alguém? Quais são as consequências de aceitar a palavra do reino? Disto trataremos nas próximas lições.